Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 1 até o verso 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. A vossa mente se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a iluminação que vem do alto, para que possamos compreender, Senhor, o que acabamos de ler na Tua Sagrada Escritura, e que possamos extrair desta palavra uma bênção de entendimento, e que a Tua palavra possa também estar nos libertando, Senhor, se eventualmente existe em nós alguma amarra, Senhor, algum entendimento que não está conforme a Tua Sagrada Escritura, que não está conforme o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa estar nos esclarecendo e nos guiando a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu comuniquei anteriormente, hoje nós estamos indo para a terceira palavra da série que nós estamos estudando sobre o processo de libertação do sistema religioso. Meus irmãos, esta é a terceira palavra e possivelmente a última que nós vamos tratar desse assunto, porque no mês de outubro, que é o mês da Reforma, aonde a Igreja Protestante ela comemora o mês em que se deu início à grande reforma religiosa do século XVI. Embora tenham vindo pré-reformadores, mas a grande reforma ela ocorre no século XVI. E nós vamos estudar no mês de outubro esse tema, a reforma religiosa do século XVI. E dentre os assuntos que nós vamos tratar, além dos 5 pontos da reforma, o sola scriptura, o solus Christus, o sola gratia, o sola fide e o soli deo gloria, nós vamos estudar também o sacerdócio universal do crente. E é justamente para este ensino, o sacerdócio universal do crente, que nós estamos trazendo esta série de palavras desse processo de libertação do sistema religioso, que os irmãos vão entender com mais clareza quando, no próximo mês, nós tratarmos deste assunto, o sacerdócio universal do crente. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui no contexto em que Paulo está ministrando este ensino aos irmãos da igreja da cidade de Corinto
é justamente uma série de tratados que ele está fazendo, uma série de palavras, de exposições que ele está escrevendo para defender a autoridade do seu apostolado. O seu apostolado estava sendo colocado em xeque pela igreja de Corinto por causa de falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja, estavam ensinando um outro evangelho, eles estavam pregando um outro Cristo, e o que estava deixando Paulo perplexo é que eles estavam se deixando enganar por esses falsos mestres, esses falsos apóstolos. Inclusive o apóstolo Paulo chega a dizer para eles: olha, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vocês eu sou. Porque afinal de contas, Paulo tinha sido o pioneiro a pregar o evangelho nessa região. Paulo tinha plantado uma igreja na cidade de Corinto. Então, mais do que em qualquer outra região, se tinha uma região onde o ministério do apóstolo Paulo deveria ter total credibilidade, era nessa região. Mas por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos ensinos que estavam sendo plantados dentro da igreja de Corinto, é que os irmãos estavam tendo essa dificuldade. A igreja de Corinto já era por si só uma igreja problemática. Ela era uma igreja dividida, porque haviam grupos dentro da igreja, e esses grupos defendiam posições diferentes, eles não eram unidos, eles não tinham uma unidade de pensamento, uma unidade de fé. Haviam grupos que se diziam seguidores de Paulo, haviam outros grupos que se diziam seguidores de Apolo, alguns se diziam seguidores de Pedro, e havia um grupo que se dizia seguidor de Cristo. Mas na verdade esse grupo que se dizia seguidor de Cristo era o grupo mais complicado e mais problemático. Nós entendemos pela palavra e pelas palavras de Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, essa aqui já é a segunda, que esse grupo que se dizia seguidor de Cristo, muito possivelmente eles eram aquele grupo que se autodenominava dentro da igreja de Corinto os espirituais. Por isso que Paulo tem que escrever no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele escreve sobre os dons espirituais, mas que também nós acreditamos que Paulo escreve também para combater a esse grupo. Porque a tradução, há versões que Paulo escreve não quanto aos dons espirituais, mas quanto aos espirituais. Não quanto aos dons espirituais, mas quanto aos espirituais. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, supostamente, esse grupo que se autodenominava os espirituais era aquele grupo que não respeitava nenhuma autoridade apostólica. Ele não respeitava nenhuma autoridade, nem a autoridade do apóstolo Paulo, nem a autoridade do apóstolo Pedro, nem os mestres que tinham naquela igreja, como Apolo, mas eles defendiam que eles se relacionavam diretamente com Cristo, e por isso que eles não se submetiam às autoridades humanas que governavam a igreja. Então, esse grupo que se autodenominava espiritual
os espirituais, eles se achavam melhores que os demais irmãos da igreja. E em meio a isso tudo, Paulo está escrevendo para esclarecer a igreja de Corinto que eles estavam indo por um caminho muito perigoso. E é isso que ele escreve aqui no verso 1. No verso 2: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que eu tenho preparado vocês para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Os irmãos vejam que por causa desses ensinos e por causa desses grupos, a igreja de Cristo estava se corrompendo. A igreja de Cristo em Corinto, que congregava na cidade de Corinto, ela estava se corrompendo. Haviam manchas naquela igreja, e se essas manchas não fossem limpas, não fossem sanadas, a autenticidade dessa igreja estava em risco, estava em jogo. Eles estavam correndo o risco de não serem reconhecidos por Cristo como integrante da igreja fiel. Não a igreja visível, que era a igreja que congregava fisicamente, mas a igreja invisível. Porque esses ensinos estavam corrompendo a igreja e estava trazendo um grande prejuízo espiritual. E aí o que acontece? Paulo diz o seguinte: olha, a minha batalha é para apresentar uma igreja santa e irrepreensível a Jesus Cristo. Ele, como apóstolo e como pastor daquela igreja, e ele sofria porque ele estava à distância, ele não podia estar sempre junto, sempre presente. Por isso que ele está escrevendo essa segunda carta. E meus irmãos, a grande preocupação de Paulo é a grande preocupação que nós temos também no dia de hoje com as congregações. O que estava acontecendo? Esses falsos apóstolos, esses falsos mestres estavam ensinando um evangelho diferente do evangelho de Cristo, diferente do evangelho que eles tinham recebido do próprio apóstolo Paulo. Embora a mensagem fosse usada o nome de Jesus, mas o Cristo apresentado pelo próprio testemunho desses falsos mestres não condizia com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem acontecido hoje, meus irmãos. Muitas congregações, muitas organizações têm se corrompido por causa dos falsos ensinos. E não precisa ser nenhum grande volume de heresias. Uma heresia só já basta, porque a palavra de Deus nos diz que uma medida de fermento, ela é capaz de levedar toda a massa. Uma heresia, por menor que seja, ela pode comprometer toda a teologia de uma congregação, toda a teologia de uma igreja, toda a teologia de uma denominação. E por fim, o apóstolo Paulo está fazendo outra comparação. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos, seja corrompida a vossa mente e a vossa mente se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A pureza do Evangelho, a pureza de Jesus Cristo, da simplicidade de Cristo. Meus irmãos, acontece aqui, está acontecendo dentro da igreja de Corinto a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Quando a serpente, ela se apresenta a Eva, engana a Eva com sua astúcia, com suas palavras mentirosas. E o que acontece no jardim? Vamos ler com os irmãos aqui. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos,
e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Olha o que Paulo está falando aqui na igreja de Corinto. Paulo está falando que os sentidos estavam sendo corrompidos. Quais os sentidos? Quais são os cinco principais, os 5 sentidos do ser humano? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Vamos ver, irmão, se não é a mesma coisa que acontece aqui. Depois que Eva teve a sua audição corrompida, depois que ela deu ouvido à serpente, o que ela fez? Ela começou a olhar para a árvore que Deus disse para não tocar, para não comer. Ela começou a olhar com outros olhos. Depois que a serpente, que Eva dá ouvidos à serpente, ela já olha para a árvore do conhecimento com outros olhos. Olha o que acontece com ela aqui. E vendo a mulher, mas ela viu vendo depois do que? Depois que Satanás plantou na mente dela uma mentira. E vendo a mulher, depois que ela deu ouvido à serpente, e vendo a mulher que a árvore era boa, olha só, Deus disse que não era para tocar. Não seria bom se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Mas depois que Eva deu ouvido à serpente, ela já olhou para a árvore e viu que era boa para se comer. E Deus disse que não. Os irmãos vejam, às vezes nós dando ouvido para uma heresia, se nós não tivermos o Espírito Santo para discernir que aquela voz não vem de Deus, que aquele ensino não vem de Deus, nós nos tornamos um alvo fácil, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou o tato, tomou do fruto e comeu. O paladar e o olfato. Os irmãos vejam, os 5 sentidos de Eva foram corrompidos porque ela deu ouvido à serpente. E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É isso que Paulo está dizendo. Esse ensino que vocês estão tolerando, esse falso evangelho que vocês estão tolerando, mas estão tolerando por quê? Porque eles não estavam guardando a palavra de Deus. Eles não estavam guardando a pureza do evangelho que eles receberam. E hoje, meus irmãos, Satanás tem deitado e rolado em algumas igrejas, porque a Bíblia foi abandonada, a palavra de Deus foi abandonada. O maior problema que nós temos hoje, nós podemos dizer na igreja evangélica brasileira, é o analfabetismo bíblico, porque as pessoas não têm condições de julgar se o que está sendo pregado é bíblico ou não. Elas simplesmente engolem como se fosse de Deus. A grande maioria dos nossos irmãos não tem condições de julgar à luz da palavra, porque não conhecem a palavra, não conhecem a Escritura, ou quando conhecem, são textos isolados, que muitas vezes são usados como pretexto para disseminar uma heresia e escravizar mentes. Por isso, meus irmãos, que o sistema religioso mantém tantas pessoas aprisionadas, porque essas pessoas negligenciam a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Sabe por que eles estavam aceitando um espírito diferente? Eles estavam se deixando dominar por pessoas que se diziam espirituais. Os sentidos deles estavam sendo corrompidos. Talvez o grande problema que existe hoje, e nós vamos citar aqui principalmente
o movimento pentecostal. Os nossos irmãos, na grande maioria das igrejas pentecostais, e isso não é uma crítica destrutiva, é um alerta. O segmento pentecostal, hoje, na sua grande maioria, ainda existe algumas exceções, mas a grande maioria dá muito valor aos sentidos, às sensações, principalmente aos dons espirituais, mas não os dons espirituais segundo os critérios bíblicos. Qualquer pessoa que se levante dizendo que está profetizando e que está falando em nome de Deus, as pessoas aceitam aquilo com a maior naturalidade. E muitas vezes, meus irmãos, não é Deus quem está falando, é a serpente. Paulo diz mais adiante aqui no capítulo 11 mesmo, nós não lemos aqui, mas está escrito no verso 13 e 14, e não é de se admirar se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é de admirar que os ministros dele, quem são os ministros de Satanás? São os falsos mestres. Não é de se admirar que os ministros dele também se transformem em anjo de luz. E meus irmãos, isso tem enfraquecido muitas igrejas, muitas congregações, muitos irmãos na fé, porque têm se deixado corromper pelos sentidos, têm dado ouvidos a espíritos enganadores, por causa daquilo que vê, enche os olhos. Alguém que se levanta no meio do povo e começa a profetizar, muitas vezes, meus irmãos, são meras adivinhações, especulações, charlatanismo, mexendo com o psicológico das pessoas, mexendo com o emocional, escravizando mentes com intenções espúrias. Muitas vezes são simples mercenários da fé, passam de igreja em igreja, congregação em congregação, arrecadando fundos, explorando a fé das pessoas. Meus irmãos, a liberdade com que Cristo nos libertou, e eu quero encerrar por aqui, a liberdade com que Cristo nos libertou custou a sua vida, custou a vida de Cristo. É por isso que a palavra nos diz, o próprio apóstolo Paulo: não vos torneis outra vez escravos de homens. Nós estudamos isso na palavra passada, na carta aos Gálatas. Estai, pois, livres com a liberdade que Cristo vos libertou, e não vos façais escravos de homens. Meu irmão, minha irmã, vai na Escritura, te alimenta da Escritura, estuda a Escritura, mas não se deixe enganar. Meus irmãos, eu quero encerrar por aqui, mas que nós possamos, em nome de Jesus, cada vez mais levar cativo todos os nossos sentidos em Cristo. Que a cada dia nós possamos buscar mais e mais a palavra de Deus, para que não venhamos a ser presos, não venhamos a ser novamente escravizados por outro sistema religioso. Cristo nos libertou para a liberdade. Não vamos aceitar outro evangelho, até porque não existe outro evangelho. Qualquer outro evangelho, o apóstolo Paulo fala aos irmãos da igreja da Galácia: ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho além do que recebeste, seja maldito, seja anátema. Meus irmãos, existe outro evangelho. O único evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, e que nós possamos estar cada vez mais firmes nesse evangelho. Eu quero compartilhar um louvor com os irmãos aqui de encerramento, e depois nós regressaremos para o término da nossa reunião e para